diz assim, Filipenses, no capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, esse texto, Paulo está falando com a igreja. E é tão lindo que Paulo, ele fala de uma maneira sobre a alegria, sobre o amor, fala de um jeito que nos leva a pensar que amor é esse. Tudo que ele passou, a perseguição, a vida difícil que ele tinha. E ele fala assim de um conhecimento de causa, sabe? Que você procura os especialistas em certas áreas. Por exemplo, se é sobre a saúde, tem que ser um médico. Ainda assim, tem várias áreas especializadas que você vai lá porque ele estudou anos sobre aquilo. Ele tem, ele é capacitado naquilo. Ele vai saber falar para você com exatidão sobre o assunto e tal. Paulo, ele antes era Saulo, perseguidor, ele matava os cristãos. E aí ele conheceu Jesus. Conheceu Jesus e passou de perseguidor a perseguido. Sabe? Olha, muito lindo quando a gente começa a tentar entender a linguagem de Paulo. Sabe? Como que Deus usou ele para, sabe? Esse texto mesmo aqui. Eu fui lendo quando eu cheguei aqui, naquela situação que eu estava com o coração apertado, cheio de razão. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Aí eu comecei a pensar, pra que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Eu comecei a pensar assim, mas eu já fiz tanto. Existe assim uma história que antes de eu me casar, a gente demorou 3 anos. A gente não, né? Ele demorou 3 anos. Ficava não dizia que sim, não dizia que não, me enrolando 3 anos. Então eu achava isso assim um troféu. Porque eu fiquei 3 anos sofrendo, fiquei ouvindo humilhação e não sei o que, e agora, sabe, cheia de razão. Quem sabe olhando pra mim, que eu tenho a oportunidade de estar assim. Ele sai cedo trabalhar, eu sei o que ele trabalha, ele é motorista, então a gente se acha no direito de julgar o que o outro está pensando o dia inteiro, o que está fazendo, e talvez estou pensando porque eu estou orando mais, porque eu estou... O que será, né? Eu comecei a pensar, entrei assim, sabe, no momento, mas Deus é tão lindo, que o Senhor me chamou para dentro.
E eu sentei na sala do meu coração e comecei a olhar os meus troféus. Ai, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo, porque eu já fiz aquilo outro. Só que tinha um espelho ali. E eu ainda cheguei para Deus, sabe? Senhor, o Senhor tá vendo isso? Ai, Senhor, porque o meu marido, porque isso, porque aquilo outro. Sentada ali na sala, quando eu achei que eu tinha razão, e muitas vezes até em algumas coisas você tem razão. Por exemplo, é errado você desejar ter mais atenção do seu esposo? Não é errado. É errado você constatar, isso falando de um modo geral, que o seu esposo não sai com você, não tira um tempo de excelência para você, porque tem muitos maridos que é assim, muitos até como no caso, vamos supor assim, pastores. O pastor, eu acredito que ele é o que tem que ter mais cuidado. Por quê? Porque ele está todo envolvido com a obra de Deus. E aí o que acontece? Está ali do lado dele a esposa e os filhos. E por ele trabalhar tempo integral e tá muito em casa, tá vendo a esposa, tá vendo os filhos, ele acha que esse tempo é o suficiente. E não é. Tempo é qualidade. Não é quanto tempo vocês estão juntos. É quanto tempo você separa para a esposa, para os filhos. Então, é errado uma esposa sentir falta disso? Não. E às vezes a gente tá cheia de razão, né? Porque tem assim, tem essas e outras coisas. Por exemplo, cada um tem uma linguagem de amor. Aí se a minha linguagem de amor é receber presentes, eu vou questionar que o meu marido não me dá presente. E às vezes até quando eu era solteiro, ele dava presente, ele presenteava. E depois que casa, passa a agir diferente. Qual que é a linguagem de amor? É contato? É abraço? É beijinho? Cada um tem uma linguagem de amor. A gente precisa entender isso e melhorar. Então não é errado a esposa sentir falta. Eu estava cheia das minhas razões, em todos os sentidos. E aí eu sentei para reclamar com Deus. E eu tive uma grande surpresa. Ele colocou um espelho na minha frente. E quem eu vi? A própria. E Jesus perguntou para mim: e você? O que você está fazendo pelo seu marido? O que você... E ele foi mais fundo comigo. O que você está fazendo pelos seus filhos? E eu não fui covarde. Eu comecei a olhar para dentro de mim, olhar para mim, comecei a ver as imperfeições e comecei a ver o tanto que eu preciso melhorar e comecei a ver o tanto que eu sou egoísta e comecei a olhar para mim. Aquele papo todo, aquela conversa toda de antes, ficou desse tamanho assim. E eu fiquei ali, nada façais por partidarismo ou vanglória. Eu tô fazendo pra quem? Eu tô fazendo pra quê? O quê? Eu estou fazendo só porque eu quero que alguém olhe e diga: nossa, mas como ela é uma boa esposa. Porque de repente eu posso fazer. Mas e aí se eu olhar pro meu esposo e ele ainda estiver insatisfeito? Pode acontecer. Eu conheço mulheres que são tão maravilhosas e elas cuidam da casa e elas limpam e elas lavam e fazem bolo e fazem pão e são muito eficientes, mas é ausente. Por algum motivo, o alvo dela é limpar, 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 limpar. Ela não pode ver pó, ela não pode ver nada fora do lugar. É demais, é o máximo em fazer. Muito eficiente.
A camisa do marido nunca tem um amassadinho, tá sempre passada. Ela tá sempre cuidando da aparência das coisas. Mas o marido, ele olha pra tudo isso e fala: puxa, ela nunca senta pra conversar comigo. Sabe? Nunca assiste um programa, quer dizer, um mínimo, um programa junto comigo, um jornal. Sabe? O marido tá lá sentindo falta de uma namorada, de uma companheira. Os filhos são aqueles filhos traumatizados com a limpeza, sabe? São crianças que nem vivem direito a infância, porque não pode brincar, porque não pode sujar, porque não pode não sei o quê. Então, existem muitas coisas que a gente faz que somos boas e demais, mas que a pergunta é: eu estou fazendo pra quê? Pra uma vanglória? Pra que alguém olhe pra mim e diga: nossa, como é eficiente? Aí ele diz assim: tudo que você faz, faça por humildade. E eu comecei a pensar assim: meu Deus. E a gente pensa que tudo que a gente... Ó, o amar sem esperar nada em troca, como é difícil. Você limpa, você coloca uma toalhinha. E não é totalmente errado, mas assim... eu não estou fazendo só pelo prazer de fazer. Eu estou fazendo e eu quero um elogio naquilo. E se não tiver elogio, aquilo é um motivo suficiente para criar uma confusão. Porque aí eu vou questionar, eu vou reclamar, eu vou murmurar. E aí ele diz assim: considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Porque ele não merece, não é assim? Você já fica pensando assim: tem que fazer por merecer. Não tá fazendo por merecer. Não tá me dando nada, não tá fazendo nada. É eu, Senhor. É eu que tô na vez, é eu que tô reclamando. E aí o Senhor fala: o que você está fazendo? E eu comecei a olhar pra mim, dizer: Deus, eu não tenho sido uma boa esposa. Senhor, eu posso ser uma mãe melhor. O que eu tô fazendo por amor aos meus? Eu tô tendo eles como superiores a mim mesmo. O meu marido. E aí você fica pensando assim: ah, mas hoje não é mais assim. Hoje a gente vive num tempo diferente, queridos, amadas. Não existe isso. Olha o maior exemplo, olha lá na frente. Aí quando você vê Paulo falando assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou, assumindo forma de servo. Esvaziar. Eu preciso me esvaziar. Essa é a oração que eu tenho feito, sabe? Dói quando você tá cheio de razão, quando você quer mudança e que você acha que a mudança vai começar no outro e o Senhor fala com você: eu quero me esvaziar, Senhor. Me esvaziar. Quanta coisa, Senhor, que eu tenho guardado que não tem feito bem. Ah, Senhor, são mágoas. Senhor, são lembranças do passado, expectativas, quantas coisas, Senhor, conceitos. A minha mãe disse que era para eu ser assim, se eu não fosse assim, não ia dar certo. Talvez eu estou tentando seguir a receita para o meu casamento, do casamento de outra pessoa, da opinião de outra pessoa, e não tenho olhado para a palavra de Deus. O segredo para eu considerar, e não fala só de marido, não. Fala do patrão, fala do funcionário, fala do pastor, fala dos irmãos da igreja, fala dos vizinhos.
Qual é a área que o Senhor está colocando você no divã para ministrar o seu coração hoje? O segredo, como que eu vou ter o outro superior a mim mesmo? O grande problema do ser humano é que a gente sempre quer estar no melhor lugar. Sabe, eu estou muito preocupada com o meu eu. E o segredo para você agradar a Deus é se esvaziar de você mesmo. Porque eu estudei, porque eu fiz faculdade, porque eu sou bacharel. E daí? Se você não está obedecendo a palavra, não adianta todo esse estudo, toda essa pompa. Não adianta. Em que você está se segurando? No seu diploma? No seu certificado? No quê? Palavra de Deus. Essa é a palavra de vida que me ensina que para eu agradar a Deus, eu devo seguir o exemplo de Jesus, me esvaziar de mim mesmo. Em muitas partes na Bíblia você vê Jesus falando sobre, sabe, se tem alguém que quer ser grande, antes ele vai servir. Sabe, é servir, é assumir essa forma de servo de Deus. De que quando você começa a fazer para agradar a Deus, e eu descobri um prazer tremendo, comecei a levantar mais cedo, eu tomei uma atitude. Qual que seria a atitude que faria a diferença? Eu levanto todo dia 6h30, preparo o café com gosto, sabe? Pro esposo, pros filhos. Eu não fazia isso antes. Até isso foi uma coisa assim que eu comecei a fazer para me esforçar, e meu marido, para me animar, ele disse assim: eu nunca quis que você levantasse tão cedo mesmo. Mas para mim aquilo era uma atitude de mudança. Porque mais uma vez eu preciso pensar assim: o que eu estou fazendo? Sabe, porque aquilo que é fácil, o próprio Jesus disse: eu amo só quem me ama, que diferença faz? Automaticamente, se eu faço aquilo que é muito fácil para mim, é muito fácil. Eu preciso fazer diferença. No quê? Pense você aí no teu coração. O que você precisa fazer para mostrar? Sabe? Quando ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Sabe? Não seja materialista, sabe? Abre mão. O que impede você de ser uma pessoa melhor? De ter como exemplo de humildade Jesus Cristo. Humilhou, esvaziou. Ai, essa palavra. Sabe que dói de verdade quando eu falo isso. Porque eu tô nesse processo. Esvaziar de você mesmo dói. Porque quantos anos será você tá vivendo achando que você estava certo? Que você era o mais certo, a mais certa. E o Senhor está falando com você que não está certo, precisa mudança. Se esvaziar um pouco, está muito inchado, está muito cheio de razão. Se esvazia. Deixa que com o seu marido Deus vai tratar. E eu passei a orar, sabe como? Senhor, abre os olhos, mostra para ele. Eu estou sendo ministrada pela tua palavra. Eu desejo isso para ele. Essa mudança, que não adianta eu ficar discutindo e falando isso, não vai resolver. Então, minha querida, que você possa ficar em Filipenses. Fique. Já tem mais ou menos 28 de novembro. Meu pai, já está com 2 meses e pouco e eu tô aqui. Eu só vou sair daqui vazia. Eu vou sair daqui vazia de mim mesma e cheia de Deus. Esse é o conselho que eu quero dar para você hoje. Se esvazie de você mesmo. Dobra o joelho, ora, clama ao Senhor, busca no Senhor. Ele é o teu socorro, Ele é o teu ajudador. O Espírito Santo está com você, seu amigo. Ora, pede socorro. Me ensina, Jesus.
e ouça a voz de Deus e faça da maneira certa. Como que você vai ouvir? Lendo a palavra de Deus. Não tem como você ter intimidade com Deus sem passar pela palavra de Deus, sem ler essa palavra. Que Deus te abençoe.